Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Previsão é de ter um pico entre abril e maio. Que o mês de maio e junho seriam os meses de maior estresse para o nosso sistema de saúde. O que ocorrerá entre maio, junho e julho, eu não tenho dúvida. Das 25 previsões sobre o Brasil em picos de pandemia, praticamente todos eles se equivocaram no pico, no ponto onde aconteceria. Pelo segundo dia seguido, o nosso país registrou recorde de mortes pelo novo coronavírus. Em 24 horas, foram 1.349 novas mortes pelo novo coronavírus e agora o número total é esse, 32.548. Em relação aos casos confirmados, 584.016 casos confirmados, de um dia para o outro foram 28.633 casos confirmados, isso de acordo com o Ministério da Saúde. A curva de casos da Covid-19. Você que está acompanhando o noticiário, com certeza já ouviu falar, né, sobre essa curva. A tal curva, gente, que antes a gente ouvia as autoridades dizendo que teria pico entre abril e maio aqui no nosso país. Pois é, esse pico depois passou para maio e junho e agora a gente já está em junho e os casos confirmados continuam aumentando dia a dia. Hoje a gente vai falar com alguém que entende e muito das especificidades da pandemia aqui no Brasil. É a Márcia Castro. Ouve só o currículo dessa mulher. Ela é professora de demografia e chefe do Departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard. Márcia, prazer enorme ter você aqui no Item Mais. Imagina, prazer é todo meu, obrigada. Obrigada a você. Márcia, a minha primeira pergunta, o que o estudo das populações humanas pode nos ajudar com o novo coronavírus e também com outros tipos de doença? Para quem acha que a gente está fazendo um papo muito distante da realidade, já bota no chão essa discussão para a gente, por favor. Essa pergunta é ótima, porque quando a gente fala em saúde pública, a gente tem que entender que a gente precisa de várias disciplinas para poder entender os problemas de saúde, né? Uhum. Então, a gente precisa do olhar das ciências sociais, que vai mostrar para a gente onde estão as desigualdades locais, que tem um papel importantíssimo em várias doenças, inclusive agora no Covid. A gente tem que olhar para a economia, a gente tem que olhar para as questões ambientais, que também têm um papel importante, principalmente em doenças infecciosas. Ou seja, estudar a saúde pública, a gente precisa da epidemiologia, a gente precisa da imunologia, biologia, mas sem as ciências sociais a gente jamais vai entender a dinâmica local que pode aumentar o risco para a transmissão de doenças. E para quem acha que essa é uma discussão político-partidária, o que você já fala a partir de agora? Então, veja bem, vamos pegar o exemplo do Covid, né, que a gente está vivendo agora. E vamos pegar uma intervenção que quase todos os países fizeram, que é o distanciamento social. A gente não pode pegar o modelo de distanciamento social e imaginar que todos os brasileiros vão conseguir praticar. A gente tem uma parcela significativa da população que depende do emprego informal. Essas pessoas não podem simplesmente ficar em casa porque elas precisam comprar comida para botar na mesa. A gente também tem uma parcela da população que mora em domicílios que têm uma densidade populacional muito alta. Então, essas pessoas não têm como se isolar se elas acharem que foram expostas ao vírus. Então, veja, isso é só um pequeno exemplo. Vou dar um segundo só para deixar bem claro porque que é importante. A primeira recomendação para a gente se prevenir contra o coronavírus é de lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos. Bom, imagine as populações que não têm acesso à água. Elas já não podem exercer a primeira medida de prevenção. Então, não dá para a gente entender o que está acontecendo em termos de transmissão do coronavírus sem a gente ver as desigualdades sociais que tornam a adoção e a adesão a algumas medidas de controle muito mais difícil. Então, a gente está falando de uma segunda parte do dever de casa governamental, seria mais ou menos isso? Sem dúvida, quer dizer, o que a gente tem é o contexto brasileiro demanda que as respostas, as ações de controle e de prevenção do Covid sejam adaptadas às realidades locais. Se não forem, a gente não pode imaginar que a mesma medida vai funcionar em todos os municípios brasileiros, ou mesmo quando você pega municípios grandes,
estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, você não pode ter a mesma medida nas áreas nobres e nas áreas das comunidades. Ela tem que ser adaptada a essa realidade local. Vamos fazer um exercício aqui de memória, né? Voltar para as medidas lá atrás com o ministro Luiz Henrique Mandetta. O foco da ação do governo lá atrás foi o tratamento clínico e não a ação preventiva. O que você fala sobre aquele começo para o que a gente está colhendo agora? Então, eu acho que talvez um dos grandes problemas que a gente teve logo no começo foi não utilizar toda a rede de atenção à saúde que o Brasil já tem, né? Então, o Brasil tinha tudo para poder dar uma resposta belíssima para essa pandemia, né? De ser um modelo de resposta. Por quê? A gente tem o SUS e a gente tem um programa comunitário de atenção básica, que é a Estratégia de Saúde da Família, que é um dos maiores programas de atenção básica do mundo. Então, quando a epidemia chega, a gente não fez uma preparação para poder engajar os agentes comunitários de saúde na resposta. Os agentes não receberam treinamento, não receberam material de proteção, portanto, eles não podem estar trabalhando como estavam antes. O que a gente perde com isso? O que a gente perde é a capacidade do agente ir nas comunidades e nas casas das pessoas, das áreas onde eles servem. Eles sabem onde estão os idosos, eles sabem onde estão as pessoas que têm comorbidade, eles sabem os domicílios que não têm água, que têm alta densidade populacional. Portanto, o papel do agente, ele poderia, primeiro, ativamente buscar essas pessoas que têm um alto risco. Eles poderiam monitorar o começo de sintomas e, portanto, testar essas pessoas, isolar essas pessoas e, acima de tudo, eles podem rastrear os contatos dessas pessoas que testaram positivo. Isso não foi feito no começo. A gente perdeu a chance de poder ter uma resposta que fazia todos os componentes: a vigilância, uma busca ativa e o rastreamento de contatos. Eu queria também conversar com você pelo seu olhar muito específico e o olhar de quem está no meio da análise dos dados, o olhar científico, por uma outra questão. Até então, até a Covid-19, a gente tinha muito orgulho, nós brasileiros, da gente dizer que a gente sim tinha sucesso no combate a vários momentos difíceis de saúde no nosso país, né? Da saúde pública. Por que essa expertise nossa, por exemplo, no caso da Zika, lá atrás, no caso do combate à AIDS, por que isso tudo não foi tão bem sucedido agora no combate à Covid-19? Essa pergunta é ótima, Mona Lisa. Então, o que a gente tem, veja bem, a gente tem o mesmo sistema de saúde, né? A gente tem a atenção básica que expandiu até. O que é diferente é o contexto, né? Então, o momento agora, o que a gente vê é uma liderança muito conturbada, né? Que as mensagens são totalmente diferentes no nível federal, estadual, municipal. A gente não tem o sistema de saúde brasileiro, ele é descentralizado, então os municípios vão implementar as ações, mas a gente precisa de uma orientação nacional que venha do Ministério e que, portanto, guie as ações que vão ser adaptadas localmente pelos municípios. E, além disso, a gente vive um momento em que a ciência não é valorizada, né? Na verdade, às vezes é totalmente ignorada. E, veja, a gente não tem um ministro da saúde, a gente tem um interino, e desde que o segundo ministro renunciou, foi aprovado um protocolo de uso de um medicamento que a gente nem tem a evidência ainda comprovada. Então, é um momento confuso em que as decisões não são feitas com base na ciência, as estratégias, digamos, as diretrizes nacionais não estão sendo feitas, e o que a gente vê são 5.570 municípios brasileiros, cada um tentando responder da melhor forma possível, mas não de uma forma organizada como a gente viu na época do programa de HIV/AIDS, como a gente viu na época do Zika. E o que é importante ressaltar é que no caso da introdução do vírus da Zika, o Brasil foi o primeiro, né? Então, não tinha assim uma experiência, vamos fazer assim que vai dar certo. Não tinha. O Brasil gerou conhecimentos, pesquisadores, as instituições de pesquisa lideraram, que não devem nada a ninguém, lideraram, geraram conhecimento e deram a resposta. Agora a gente teve tempo para aprender o que aconteceu na China, o que aconteceu na Itália, e ainda assim a gente não teve uma resposta, nem uma mensagem única, né, que ajudasse na resposta, usando tudo
que o Brasil tem disponível. Então, assim, é uma pena, porque, enfim, a gente podia estar tendo uma realidade completamente diferente agora. Eu sou uma pessoa muito esperançosa sempre, tento ser positiva, mas estou sendo bastante impactada pelas suas palavras. Claro, o conhecimento traz, né, esse choque de realidade. Minha pergunta muito sincera para você é a seguinte: dá para consertar? Apesar dos números que nós estamos vendo nos últimos dias, a cada dia um recorde de número de mortos, a cada dia um aumento no número de casos, com essas medidas de retomada da economia em várias partes do nosso país, esse conjunto todo, embasando a minha pergunta para você, dá para a gente ter uma redução do impacto dessa pandemia daqui para frente ainda ou não tem mais jeito? Então, Mona Lisa, veja, eu acho que tem jeito, até porque, para quem trabalha em saúde pública, você tem que ser uma pessoa otimista, senão eu já tinha mudado de profissão há muito tempo, né? Eu também. É assim, quer dizer, a situação é caótica, né? Quer dizer, a gente está quebrando recorde em número de mortes a cada dia e realmente a gente tem cidades já pensando em relaxar o distanciamento social, o que é um pouco preocupante. A gente analisou com muita calma o plano de São Paulo, eu faço parte de um grupo chamado Observatório Covid-BR e nós publicamos uma nota explicando por que a gente tem algumas preocupações em relação a esse plano. Principalmente, os planos não estão tendo muita atenção a essa coisa de rastrear os contatos, não incorporam os agentes, enfim. Então tem vários problemas nesse sentido, mas eu acho que ainda dá tempo, porque veja, a gente sabe o que a gente precisa fazer para melhorar a resposta, e isso ainda vai durar algum tempo, né? Quer dizer, se as cidades começarem a relaxar o distanciamento, a gente tem que garantir que não tenham novas ondas. E eu não consigo imaginar como que a gente vai fazer isso, novamente, sem usar a rede que a gente tem, sem prover os agentes de equipamento e conhecimento suficiente para dar essa resposta. Então eu tenho esperança por várias razões. Primeiro, porque eu acho que mais do que nunca as pessoas, quem ainda não tinha entendido, estão entendendo que o problema é sério. Há 3 semanas atrás eu participei de uma apresentação no Congresso Nacional, que tem uma comissão extra para tratar sobre o Covid, e anteontem teve uma segunda reunião que seguiu esse seminário, que foi apenas para discutir a atenção básica, que foi a proposta que eu tinha feito nesse seminário. E isso me encheu de esperança, porque pelo menos alguém ouviu o que a gente falou há 3 semanas atrás e eles quiseram fazer uma conversa mais detalhada. Tinha um agente de saúde nessa reunião e uma agente falou uma frase que me impactou muito, que eu acho que é a pura verdade. Ela disse: os agentes estão lutando numa guerra sem armas e de olhos vendados. O que é a pura verdade. Quer dizer, os poucos agentes que estão tentando trabalhar, eles estão se virando, mas com pouco o equipamento de proteção e colocando a própria vida em risco. Então, eu acho que mais do que nunca as pessoas estão vendo a importância, está gerando uma discussão muito grande, pelo menos no Congresso, nos CONAS, nos conselhos das secretarias de Estado, nos conselhos das secretarias municipais, e eu ainda tenho muita esperança que, mesmo sem uma direção nacional, a gente consiga fazer uma coalizão desses conselhos e treinar e prover equipamentos para os agentes e conseguir envolver os agentes, ainda que seja só nesse momento de reabertura. Mas vai ser absolutamente fundamental para a gente prevenir outras ondas. Então, eu continuo cheia de esperança e eu peço que você também não perca as esperanças, porque a gente vai chegar lá de algum jeito. Total. De alguma maneira a gente chega lá. Mas, foi a primeira vez na vida que eu fui tomada pela mão de quem me escuta. Muito obrigada. Preciso sim. Mas dói sim meu coração e meu cérebro quando eu escuto falando, mesmo sem uma orientação nacional, né? A gente foi surpreendido dia desses por uma publicação no Diário Oficial de que o ministro interino Pazuello, ele não era nem interino. Ele virou interino para valer há poucos dias. Então nós vivemos quase 20 dias sem nenhum comando na pasta da saúde e isso é absolutamente estarrecedor para mim. Não sei como isso bate para você. Não, imagine, no meio de uma pandemia, a figura mais importante tinha que ser o ministro da Saúde, com suporte total da presidência. Então, você vê o Brasil, que virou o epicentro da epidemia, né? E que já teve 2 ministros que saíram, não tem um ministro, e as decisões estão sendo tomadas
e decretos assinados por pessoas que não entendem de saúde. Então, veja, quando o meu banheiro, o cano estoura, eu chamo um bombeiro, eu não chamo carpinteiro, né? Então, se você está no meio de uma pandemia, você tem que ter as pessoas que entendem como você dá uma resposta para uma pandemia. O ministro da Saúde tinha que estar sendo empoderado para poder tomar as decisões que são necessárias. E aí a gente está, assim, meio um barco sem rumo, porque a gente nem ministro tem. Então não faz o menor sentido. É difícil até explicar, e é por isso que o Brasil está nas manchetes de todos os jornais internacionais como um exemplo de liderança falha, e o custo dessa liderança falha são vidas, né? Só que a gente tem que se lembrar que o custo não é distribuído de forma equitativa na população. São exatamente os mais vulneráveis, os negros e pardos, as pessoas de baixa renda, as pessoas que moram nas comunidades, são esses que estão morrendo mais. Então a gente corre um risco de perder a chance de ser um modelo para acabar com uma desigualdade ainda maior no país, o que seria péssimo, porque a nossa desigualdade já é tão grande, né? Então, assim, a gente não tem outra saída a não ser corrigir o curso e tomar as medidas corretas. E isso está na mão dos municípios, porque pelo menos até agora não há nenhuma sinalização que no nível do Ministério isso vá se resolver. Quando você fala bombeiro é o encanador, né? Mas aí no Rio de Janeiro o encanador, o faz tudo, chama bombeiro, é isso? No Rio de Janeiro é bombeiro. Aqui em São Paulo, bombeiro é quem apaga fogo, pra valer. Ah, pois é, mas aí é que nem o biscoito e a bolacha, né? Então... Isso, exato. No início do episódio, a gente falou da curva, né, no número de casos da Covid-19 no Brasil e as projeções que foram feitas lá atrás. Dá para ter algum tipo de previsibilidade no caso de um vírus novo e desconhecido como esse, ou não? Ou não existe previsibilidade para vírus? Veja, há vários modelos, né, e tem diferentes formas de fazer modelos, mas o que é importante entender é o seguinte, por exemplo, se eu rodar um modelo hoje, eu vou te dar um número hoje, vou te dar uma data hoje, se eu rodar ele amanhã, ele já é diferente. Então, esses modelos, eles servem para guiar ações, mas eles não são bola de cristal, eles não duram por muito tempo, porque à medida que mais números são divulgados, à medida que você vê qual é a trajetória das curvas, essa coisa pode mudar. Então, eles são importantes, a gente precisa dessa modelagem para entender a melhor direção a ser tomada. Mas tentar, se alguém chegar para você e disser assim, olha, eu sei exatamente quando o Brasil vai passar do pico, não acredita, porque essas coisas mudam, elas têm que ser atualizadas. E é por isso que várias das pessoas que estão envolvidas com esse exercício de análise de dados, a gente tem uma resistência em tentar te dar um número exato, porque se daqui a 5 dias quem ouvir o teu podcast, esse número já não vale. Então o que a gente vê é a tendência. A tendência ainda é crescente. E pelo visto, ela ainda vai continuar crescente porque os números continuam subindo. E a gente, na medida que isso... Veja, como o Brasil não está rastreando contato e você tem esses casos todos acontecendo, tem muito caso que ainda vai surgir. Então, a tendência ainda é de crescimento. Mas tentar definir quando que a gente vai chegar no pico, quando é que o pico vai cair, quantos meses isso vai levar, até essa resposta é difícil, porque se vai levar muitos meses ou poucos, também depende de como a gente reabrir as cidades, depende de como a gente vai conseguir prevenir essas ondas subsequentes. Então, tendência, a gente pode falar. Números exatos e datas corretas, nem acredite nisso, porque essas coisas mudam. Se você pudesse agora estar na sala, no Palácio do Planalto, no gabinete presidencial, na frente do presidente Jair Bolsonaro e do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, de outras autoridades que estão aí envolvidas, o que você diria para eles agora? Bom, eu não consigo nem me imaginar nessa situação pelo nível das pessoas, mas se eu estivesse nessa situação, eu ressaltaria a atenção básica, ressaltaria que isso, ninguém precisa fazer nada, basta usar o que existe, e eu mostraria os números, eu mostraria as mortes e perguntaria a eles se eles querem ter no currículo deles e nas mãos deles mais sangue ainda exatamente dos vulneráveis. Enfim, infelizmente eu não sei se isso faria efeito, mas seria isso que eu mostraria.
Muito bom falar com você, um aprendizado enorme para mim. Muito obrigada, Márcia. Eu quero voltar a conversar com você lá na frente, quando a gente puder, com a bola no chão, analisar de uma maneira bem eficiente, como você acabou de fazer, os nossos erros e acertos. Vamos deixar combinado lá para frente, daqui a um tempo, quando tudo isso passar, vamos conversar mais uma vez? Perfeito, será um prazer e obrigado pelo trabalho que você está fazendo. É importante a gente ter informação boa sendo divulgada. Obrigada a você, minha querida. Um beijo. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. É isso? A gente se vê na semana que vem? Não. A gente se ouve, né? Então, um beijo, bom fim de semana. Tchau.